Bom dia, bom dia. Escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. De Deus. Bom dia para você que está chegando aqui nesta live. Mais um sábado abençoado. Eu já quero começar abençoando o seu dia. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos. Eu estou por aqui para mais uma live. E eu já quero, te desejar boas-vindas. Fique à vontade, compartilhe essa live com mais alguém. Eu tenho certeza que vai ser libertador. Essa live vai ser assim, libertador, vai ser um divisor de água para você. Não sei qual é a prisão que você está vivendo, não sei qual é o teu momento. De repente você pode olhar para os quatro cantos e dizer, não, eu estou bem, eu não estou vivendo nenhuma prisão. Mas existem prisões emocionais, prisões na religiosidade. Tem pessoas que vivem aprisionadas em diversas situações. E hoje eu quero falar para você, tá? Que está aqui nessa live, para você que está ao vivo, para você que está assistindo, não sei que horas, mas eu quero te dizer que você vai ser muito abençoado, você vai aprender muito, porque eu estou aqui para contribuir e para trazer o reino de Deus, trazer conhecimento, esclarecimento, contando um pouquinho das minhas experiências, para que você possa entender. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E aí eu já quero te pedir para que você compartilhe essa live. E a palavra hoje que eu quero deixar para o teu coração, ela se encontra no livro de João 3. Vou ler apenas um, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. O 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O 3. Jesus disse assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Confesso para você que já faz algum tempo que essa palavra ela tem ardido, o meu coração, ela tem queimado, porque nós sabemos que Nicodemos ele vivia numa religiosidade. Ele era um homem temente a Deus, era um homem cheio de regras, ele era um homem de valor, de prestígio ali no templo, conhecedor da palavra. Era aquele homem que estava ali em todo o tempo, Tinha um chamado, tinha uma autoridade entre os judeus para poder ensinar, para poder ajudar todos ali que estavam precisando. Mas ele foi ao encontro de Jesus, e é como eu li aqui, Ele foi ao encontro de Jesus à noite. Por quê? Porque ele tinha medo que alguém visse que ele estava indo ao encontro de Jesus. Mas ele chegando lá perguntou, para o Senhor como que ele fazia aquelas obras, o que era necessário fazer. E Jesus, eu li aqui, para nós, que Jesus ele falou o quê? Que na verdade é necessário que o homem venha nascer de novo. Que nascimento é esse? Nicodemos ele não entendeu de qual nascimento Jesus falava. E aí ele vai e pergunta para Jesus: porventura
Eu posso voltar no ventre da minha mãe? É necessário eu voltar no ventre da minha mãe para poder eu nascer de novo? Não, não era desse nascimento que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo para Nicodemo que era necessário nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos não entendia dessas coisas porque ele era um homem cheio de religiosidade. Sim, Nicodemos era um homem religioso, vivia baseado em regras. E o que é religiosidade? É um conjunto de regras sem fundamento. Sejam bem-vindas, meninas. Deus abençoe vocês. Me ajude aí a compartilhar essa live para que mais outras mulheres abençoadas e homens também possam entrar aqui nessa live. Hoje eu estou falando sobre religiosidade e o tema principal se encontra em João 3. Depois vocês podem estar lendo. João 3 vai falar de Nicodemo. E eu estou aqui contando a história de Nicodemos, que era um homem religioso. Era um homem que conhecia, né, a palavra, servia ali no templo, mas ele ainda não tinha nascido da água e do fogo. E ele, ao procurar Jesus, e Jesus disse para ele que era necessário o homem nascer de novo, ele não entendeu de qual nascimento Jesus estava falando. Mas eu vou explicar para você qual era o nascimento que Jesus estava falando para ele, que era o nascimento da água e do Espírito. Não era necessário ele voltar na barriga da mãe, porque não tem como. Não tem como um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe. Não, é impossível. Mas Jesus, ele falava de um novo nascimento, de um relacionamento. Por quê? A religiosidade, ela não salva, mas o novo nascimento transforma. Nicodemos era religioso, mas ele não era transformado. Eu posso contar para você um pouquinho da minha história? Você está pronta e preparada para ouvir o que eu tenho para falar para você? Eu era uma mulher aprisionada na religiosidade. Eu ainda estou em transição, eu confesso. Já faz alguns anos que eu entendi que a religiosidade, ela só te aprisiona. A religiosidade, ela te coloca medo, culpa, regras, peso sobre os seus ombros. Se você olhar atrás, algumas fotos minhas há 20 anos atrás, você vai entender, tá? Há 20 anos atrás você vai entender quão grande foi a mudança, quão grande foi a transformação. Mas foi a transformação por fora? Sim. Aconteceu sim. Teve a transformação por fora, mas a maior transformação que eu vivi foi a interior. Foi quando de verdade eu mergulhei dentro de mim, saí daquela bolha da religiosidade. É como estou falando para vocês. Eu ainda estou em transição. Ainda estou em mudança, ainda tem muita coisa para Deus fazer na minha vida. Ainda tem muita coisa que não é Deus que vai fazer, é eu que vou ter que me libertar daquele peso, sabe? Daquele achismo de não pode isso, não pode aquilo. Eu vivi essa religiosidade. Por muitos anos eu vivi prisioneira das minhas próprias emoções. Não sabia quem eu era porque desde criança fui ensinada. Não pode, isso não pode, era tudo não, nada podia fazer, não podia usar um batom, não podia usar uma calça, não podia usar um brinco, não podia usar um colar, não podia fazer nada, que tudo era denominado pecado. Me conta aqui, você também já passou por essa religiosidade? Você que está aqui nessa live já viveu essa religiosidade? Pois é, eu vivi. Desde criança, desde que eu me entendo por gente, que eu sou da igreja, sirvo ao Senhor, estou sempre ali constante, me afastei um pouquinho, mas depois me retornei, sabe? Mas eu vivi anos aprisionada, na verdade foram décadas, prisioneira dessa religiosidade que só me fez mal, me causou depressão, síndrome do pânico e até tentativa, sabe, de tirar a minha própria vida. Eu não quis viver por muito tempo, chorava, ia dormir chorando e pedia para que eu não acordasse. Por quê? Porque eu senti o peso da religiosidade. Eu era uma pessoa que tinha a alma ferida, a alma carregada, um olhar triste, sabe? Só quem tinha mesmo o Espírito Santo de Deus para olhar para uma mulher que tem a alma ferida, olhar nos olhos, né? E enxergar o que estava acontecendo por dentro. Mas eu não encontrei ninguém para me ajudar. A libertação, ela aconteceu na minha vida depois de décadas. Há mais ou menos tem uns 5 a 7 anos, que foi quando eu comecei a entender e a questionar com Deus por que eu era tão religiosa, tão santa, porque a religiosidade te dá essa falsa santidade, tá?
A pessoa só porque usa a saia no meio da canela, arrastando no chão, ou que usa uma blusa toda coberta, que não usa nada, ela é santa. É uma falsa religiosidade. Eu vivi essa falsa religiosidade. Eu fui prisioneira de mim mesma por causa de regras de homens. A culpa foi dos homens? Também. Mas enquanto eu não me abri, enquanto eu não busquei conhecimento, enquanto eu não despertei para aquilo, por quê? A gente precisa se questionar. Se você está vivendo qualquer tipo de situação, não sei qual é que você está vivendo. Se você começar a questionar, pode ter certeza que Deus ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar a direção. Ele vai dizer para você, filha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O que foi que Jesus disse para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Nicodemos entendeu que seria voltar no ventre da mãe dele. Não, não era disso, era nascer do fogo, nascer do Espírito, da água. Era ser transformado de dentro para fora. E quando essa mudança ela aconteceu na minha vida, de verdade, tudo mudou. Eu me abri para viver o novo, porque eu era escravizado do medo, por isso que eu comecei esse louvor. Desde o início que eu estou aqui ouvindo esse louvor, eu não sou mais escravizada do medo, eu sou livre, eu sou filha de Deus. Eu sou filha amada, Deus não nos fez para ser escravos. Deus não nos fez para viver aprisionado em religiosidade, em regras de homens. É conjunto de regras sem fundamento. Se você que lê a Bíblia, se você conhece a Bíblia, você vai entender que muitas coisas foi o homem que impôs. Foi o homem que impôs e isso se torna um peso. Eu estou falando das minhas experiências, porque para mim foi um peso. Eu tinha medo de Deus. Eu tinha Deus como um carrasco. E quantas das vezes, por qualquer coisinha que eu fazia, vinha algum profeta e dizia, Deus vai matar você, Deus vai matar seus filhos, Deus não quer que você corte as pontas dos cabelos, Deus não quer isso, Deus não falou nada daquilo, mas o achismo, as regras, a religiosidade, sabe, me impediu por décadas de viver os meus sonhos, meus propósitos, de verdade, me aprisionou, me paralisou. Até que um dia eu decidi e falei, peraí, cabelo longo não é sinal de santidade, usar roupa lá no pé não é sinal de santidade, andar toda coberta não é sinal de santidade, pintar a unha. Não, não, não. Tudo isso aconteceu através do quê? Da busca do conhecimento. E quando de verdade eu mergulhei dentro de mim, entendi os meus valores, as minhas competências, o que era necessário mudar, o que eu precisava fazer para me relacionar com Deus, porque nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de santidade, uma vida de oração. Mas o que é santidade para você? O que é santidade e o que é religiosidade? A religiosidade, ela te impõe regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. Mas a pessoa, olha, mais uma vez eu falo de mim. Sempre religiosa, o cabelo lá na cintura, nunca cortava. Quando cortava, tirava umas pontinhas, meninas, de verdade. Eu ficava 30 dias disciplinada, sem poder reger o grupo de mulheres. Eu ficava disciplinada, não podia por 30 dias reger, eu era afastada literalmente do grupo, eu tinha que sentar fora, ficar ali esperando os 30 dias para depois eu ir. E eu acreditava que aquilo estava certo, que aquilo tá ok. Por quê? Porque eu tinha cortado as pontas do cabelo. Olha que loucura. Já fui impedida de entrar na igreja porque, na época, as saias tinham que ser no meio da canela. E quando não estava com essa saia no meio da perna, né, na canela, não podia entrar na igreja. E um dia eu saí da escola mais cedo, fui para a igreja e quando eu chegar na porta ali, o porteiro, ele me impediu de entrar. Ele falou que eu não poderia entrar no templo, por quê? Porque a minha saia estava curta, mas eu nunca usei curto. A minha saia não estava curta, ela só estava apenas acima um pouquinho do joelho. Mas tinha que tampar o joelho, era a regra daquele tempo. E tinha que obedecer. As saias que eram um pouquinho mais curtas, não sei se você é dessa época, tinha que colocar um babado para poder funcionar, né? Para poder estar ali dentro dos padrões religiosos. Então eu passei por tudo isso. Vivi essa religiosidade que só me escravizou. Mas quando eu conheci a verdade da palavra, quando de verdade meus olhos foram abertos, sabe? Quando eu consegui entender o valor que Deus tinha para mim, olha, hoje eu sou livre. Hoje eu não sou mais escrava do medo.
Antes eu tinha medo. Eu era uma pessoa muito retraída, eu não conseguia expor meus sentimentos. Eu não sabia de verdade nem quem eu era, nem qual era a minha identidade. E coisa terrível é quando o homem, é quando a mulher, ela não sabe quem ela é. Ela não reconhece o seu valor, ela não reconhece a sua verdadeira identidade em Deus. A identidade eu tenho. Tá aqui a minha identidade. A minha identidade tem o nome do meu pai, da minha mãe, a cidade que eu nasci. Tá tudo ali. Mas eu não estou falando dessa identidade, eu estou falando da identidade de filha de Deus, de filha amada, de serva, de escolhida, é isso mesmo. A religiosidade são crenças limitantes. Eu amo falar sobre isso, sabe? Sobre crenças limitantes. Foi o que eu vivi, Josi. Foi o que eu vivi. Foram décadas, sabe? Aprisionada. Isso mesmo. Ai, que lindo. Obrigada, Josi. Josiane Lopes. Ela me conheceu dessa época. Olha aí que legal, tá vendo? Obrigada, amiga, por você estar aqui. Vamos compartilhar essa live. Toca aí no coraçãozinho para que outras pessoas possam receber, para que o Instagram entenda que é uma live relevante. Eu tô aqui para servir, sabe? Gente, essa religiosidade, ela só me prejudicou, sabe? Porque foram décadas aprisionada. Sabe o que é você sentir a dor na alma? Sabe o que é você não se sentir pertencente? Sim. Sabe o que é você não se sentir aceita? Por quê? Desde muito tempo eu sempre tive vontade de pintar o cabelo, sempre tive vontade de cortar o cabelo, de ser diferente, de ser bonita, de me sentir bonita, de me achar bonita. Mas o bonito naquele tempo era o escandaloso, era o que era pecado. A mulher que cortasse o cabelo era pecado. A mulher que passasse um batom, uma maquiagem, que usasse um colar, que pintasse a unha, essa mulher ia para o inferno. Eu, de verdade, eu condenei muitas pessoas ao inferno. Eu condenei muitas pessoas. Por quê? Porque a religiosidade, ela te deixa presa, cega. A religiosidade te deixa cega. E por muitas vezes eu já condenei pessoas, sabe? De olhar para uma pessoa que estava usando brinco. Eu não uso brinco, olha só, minha orelha nunca foi furada. Eu estou em transição, não sei amanhã, ou até hoje eu não senti vontade de colocar um brinco, tá? Não sei amanhã. Não sei o amanhã, não é amanhã pertence ao Senhor. Mas até aqui eu mudei muita coisa. Principalmente eu mudei por dentro. Sabe? A mudança, ela foi interna, porque só há mudança por fora quando primeiro você muda por dentro, porque as crenças limitantes já tá dizendo tudo, te limita, te aprisiona, te deixa sem esperança. Você tem a fé, você tem a religiosidade de orar, mas você não tem ação. Você não tem o conhecimento necessário para entender que você é filha amada e que você merece viver e desfrutar o melhor de Deus. Deus não quer religião, Ele quer um relacionamento íntimo com Ele. E quando eu entendi isso, foi através do conhecimento. É como eu disse para vocês, há 7 anos, mais ou menos, foi quando eu vivi uma depressão, sabe? Terrível. Na igreja, engraçado, que na igreja eu servia. Eu era aquela que chegava primeiro, era a primeira a chegar, a última a sair. Na igreja eu era aquela que fazia tudo. Porque sempre foi assim. Eu sempre amei servir a igreja, eu sempre amei servir pessoas. Eu vivi 15 anos atendendo mulheres, ali na igreja, né, ajudando, aconselhando, fazendo campanhas de oração. E tudo eu levava para o lado espiritual. Alguém chegava me contando que estava vivendo uma situação difícil, o que eu fazia? Vamos orar. A oração resolve tudo? Resolve. A oração é fundamental em tudo. Mas a oração sem ação, ela não tem tanto poder. A fé sem obras é morta. Tiago já nos falou isso na palavra de Deus. E eu usava muito a oração, eu usava muito a fé. Eu atendia mulheres, aconselhava, ajudava. Tinha dias que eu passava quase o dia todo aqui ouvindo mulheres, chamava elas para minha casa, a gente conversava, orava, lia a Bíblia. Eu ia para a casa delas, faziam campanhas de oração juntamente com outras irmãs. Mas por dentro eu era aprisionada, eu era prisioneira das minhas emoções. Era cheia de religiosidade, julgava a todos, porque a religiosidade, ela julga, ela condena, ela humilha, ela mata pessoas.
Por quê? Porque a religiosidade é aquela. Se você está seguindo aquela religiosidade, quem não segue, quem usa como era naquele tempo, a mulher que ela se pintava, passava um batom, que ela pintava a unha, que ela fazia qualquer coisa diferente daquela doutrina, era tido como não vai para o céu. Essa mulher é do diabo, é a Jezabel. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu falar da Jezabel? A Jezabel é terrível, maligna. Se você for estudar a fundo a história da Jezabel, ela matava profetas, ela era prostituta. Ela sentava ali junto com os profetas, junto com os profetas de Baal, né? Que eram aqueles que estavam ali com ela, para poder destruir os profetas, matarem os profetas de Deus. Ela era uma mulher terrível. E aí, por causa disso, bastava alguém pintar a unha ou passar um brilhozinho que seja, já era taxada como a Jezabel. Meu Deus, e eu vivi tudo isso. É a minha história. É a situação que eu passei. Eu fui por muitos anos escrava, por décadas escrava dessa religiosidade. Mas quando eu me encontrei de verdade, através do conhecimento, porque a palavra diz que o conhecimento liberta, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E qual é essa verdade? É a palavra de Deus. Quando você entende que você é chamada por Deus, você é escolhida. Nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar. Mas infelizmente ainda existem muitas mulheres que estão prisioneiras dessa religiosidade. Eu atendo mulheres que ainda não mudaram. Eu mudei, eu saí daquele lugar, eu saí daquela zona de conforto, porque aparentemente o que eu estava vivendo, para mim estava confortável. Eu contei para vocês que eu aceitava a punição por tirar as pontas do cabelo, eu aceitava a punição, sabe? Eu era aquela que orava muito, buscava muito ao Senhor, mas quando eu precisava tirar as pontas do cabelo, quando eu fazia uma selagem, um relaxamento, a língua pegou aqui, um relaxamento que eu precisava tirar as pontas, o que acontecia? O meu pastor ia lá e me disciplinava. E eu aceitava, por quê? Era a doutrina da igreja. Mas hoje que eu me conheço, hoje que eu sei o meu valor, o que Deus tem para mim, o que Deus tem, o que Ele conhece de mim, o que Ele sabe de mim, eu não tenho mais medo. Eu não sou mais escrava do medo, é por isso que nós precisamos nos levantar, entender a palavra, conhecer que nós temos que nascer do fogo, do Espírito, da água, mergulhar mesmo na palavra que liberta, que transforma. Porque se você não nascer de novo, se você não olhar para dentro de você e entender que somos falhos, pecadores. Mas espera aí, somos falhos e pecadores. Jesus veio o quê? Para nos perdoar. Você precisa ter consciência do que é pecado. Você precisa ter consciência do que você precisa mudar. Qual é a sua necessidade? O que você precisa fazer? Porque eu era aquela pessoa que não tirava as pontas do cabelo, não podia nada, mas eu era doente emocionalmente. Vivia na casa do Senhor perdida. Vivia na casa do Senhor perdida. Eu tinha medo de Deus. Por quê? Porque a religiosidade sem conhecimento, ela te põe medo, culpa, vergonha, sabe? Ela te aprisiona de uma tal forma que você tem medo de muitas das vezes de questionar a autoridade daquela pessoa. Por quê? Porque você está aprisionado ali. Mas quando você conhece a palavra, quando você entende que Deus te chamou e que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, que nós temos que nos amar, amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, sabe? É olhar para dentro de nós e entender, peraí, eu tenho valor, eu preciso me amar, eu preciso me cuidar. Eu não posso mais ser prisioneira daquilo que me limita, daquilo que me prende. E, infelizmente, existem ainda muitas mulheres que vivem aquela doutrina, que não podem fazer nada, não podem se cuidar, que tudo é pecado, vai para o inferno. Olha só que terrível. Não sei se você está vivendo essa situação, minha irmã. Não sei se você está vivendo essa situação, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que você precisa se conhecer. Você precisa saber quem é você. Você precisa desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. E o relacionamento com Deus é leve. Um relacionamento com Deus é leve, é prazeroso. É prazeroso. Jesus, ele não nos deu um fardo pesado. Ele não nos deu um fardo pesado. O homem que colocou o fardo pesado. Para mim era pesado servir a Jesus. Eu servia a Jesus por medo.
Eu servia a Deus por medo. Eu tinha medo de servir a Deus, de fazer qualquer coisa fora do padrão, da religiosidade, ali das regras, da doutrina. Por quê? Eu tinha medo de Deus me punir. E as revelações eram sempre assim. Se você não fizer, Deus vai te matar. Se você não fizer, Deus vai tirar seus filhos. Se você não fizer, olha que loucura. Olha que loucura. E eu acreditava, meu Deus, eu não vou fazer isso. Eu não posso, porque senão Deus vai matar meus filhos. Era profetada e não foi Deus que falou. Se fosse assim, não tinha um assassino, não tinha um pedó, né? Vocês sabem. Se fossem assim, não tinha uma pessoa má sobre a terra. Se Deus fosse vingativo a esse ponto, quem estaria sobre essa terra? Era só os bons. Deus, ele não mata. Ele é amor, ele é fogo consumidor. Mas ele não vai te matar porque você se ama, porque você se cuida. Mas isso eram as doutrinas, tá, gente? Não sei se ainda tá tendo essas doutrinas pesadas. Conheço alguns pastores que ainda, né, tem umas doutrinas pesadas. Mas eu tô contando a minha história, foi o que eu vivia. A minha adolescência todinha foi debaixo de regras. A minha adolescência todinha foi assim, prisionada, sabe? Naquele lugar de dor, de sofrimento. Eu queria fazer as coisas, mas tinha medo da repressão. Por quê? Ia ficar disciplinada. Não podia, porque eu era da frente da igreja. Eu era aquela que regia, né, o grupo de irmãs, estava ali na frente do ciclo de oração, então era tido como exemplo. E isso me causou muita dor. Na igreja eu servia, mas em casa eu chorava. A depressão profunda quase me levou a tirar minha própria vida. E se eu não tivesse acordado, se o próprio Deus não tivesse me curado a minha alma, eu não estaria aqui para falar para você. Se liberta hoje desse fardo. Arranca os pesos que colocaram sobre os seus ombros. Arranque esse fardo pesado. Jesus não nos deu um fardo pesado. Ele mesmo falou que o fardo dele é leve, é suave. Se está sendo pesado para você, ei, olha para você, se observe. Por que está pesado? Por que eu estou sentindo esse peso? Por que eu estou me permitindo? Porque permissão, tá? Se você está passando por essa situação, se você está em um ambiente opressor, se você está vivendo um relacionamento abusivo, tóxico, sabe? Se você está se permitindo passar por isso, você precisa rever os seus conceitos. Sim, você precisa olhar para você e dizer, não, peraí, eu tenho o poder de mudar, eu posso sair desse ambiente. Porque olha para você, Deus não te fez para ser escrava. Deus falou que na palavra dele, que nós somos livres. Antes nós já fomos escravos pelo diabo, o diabo escravizava quando nós não conhecemos a verdade da palavra. Mas depois que a gente conhece a Bíblia, de fato, a verdade que está através de Jesus Cristo, nós não somos mais escrava do medo, nós somos livres. E você precisa entender que você é livre para tomar suas decisões. Você é livre para sair desse casamento tóxico. Você é livre para sair desse abuso. Você é livre para se libertar dessas crenças limitantes. Você é livre para se libertar dessa religiosidade que só te causa medo, culpa, angústia, sofrimento, dor, ansiedade, depressão. Muitas mulheres que viveram naquele tempo, né, naquela religiosidade, passaram por síndrome do pânico, passaram por síndrome do pânico por causa da religiosidade, depressão, não queriam nem viver. Atendi várias assim. Eu fui uma que precisei me reencontrar. E como que eu me reencontrei? Através do conhecimento, através da palavra. E quando eu vi que a minha vida ela estava chegando ao fim, quando eu vi que eu estava morrendo, literalmente, sabe, naquela tristeza profunda, foi quando eu pedi para que Jesus curasse a minha alma, porque a minha alma vivia doente, aflita, angustiada. Na igreja ninguém sabia, ninguém percebia, mas o meu olhar era um olhar triste. A minha alma chorava. E quando eu voltava para casa, eu voltava e chorava, só queria chorar. E quando ia dormir, pedia para que Deus não permitisse que eu acordasse, porque de verdade eu não queria viver. A alma estava aflita e angustiada. Mas quando eu me encontrei com Jesus, quando Jesus veio ao meu encontro, quando eu comecei a buscar o conhecimento em Deus, quando eu comecei a mudar a minha oração, a mudar o meu posicionamento, os meus pensamentos, o casamento mudou. A convivência com os filhos mudou. Porque
Porque até então eu era aquela que colocava regras também. Tinha que fazer assim, tinha que ser assim. Por quê? Falavam comigo, então eu estava replicando, né? Mas quando eu entendi que é pela graça que nós temos que servir ao Senhor, não por medo, mas por amor, por desejar um relacionamento saudável. E aí tudo mudou na minha casa, relacionamento conjugal, ministerial, família. Por quê? Porque eu me permiti mudar. Foi fácil? Não. Foi um processo doloroso, foi um processo desafiador. Até hoje eu sofro, né? Passo por alguns desafios, mas eu não desisto. Eu continuo confiando e crendo, porque o novo nascimento é isso. É nascer da água e do Espírito. Eu nasci de novo. Hoje eu sou uma nova criatura. Porque eu servi Deus há décadas por medo, mas hoje eu sirvo por amor. Eu sirvo por amor. E é leve, é suave. Mas tudo isso só aconteceu na minha vida porque eu me permiti. Porque eu pedi para que o Espírito Santo curasse a minha alma. Para que o Espírito Santo curasse o meu espírito que estava doente. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Não sei qual é a sua dor. Não sei o que você está passando. Não sei de verdade, tá? Mas eu quero dizer para você que Deus, ele é especialista em curar dores, curar feridas. Ele é especialista em libertar pessoas. Ele é especialista, sabe, em te tirar desse aprisionamento emocional, espiritual. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo e entender: eu não quero viver mais essa prisão. Eu vou sair dessa prisão. Só que você tem que reconhecer que está numa prisão e que você precisa sair o quanto antes. Porque quanto mais você fica aprisionada, mais apegada você fica àquelas cadeias, mais apegada você fica àquela situação. De achar que você não pode, que você não tem valor, que você não vai conseguir. Ei, você é mais forte do que pensa. Ei, você tem um Deus por você, você tem um Deus que zela pelos teus filhos. Só que ele está esperando o quê? Uma decisão sua. Quando eu tomei a decisão de sair da bolha, de sair dessa religiosidade, hoje eu sou liberta, hoje eu sou transformada. Hoje eu sei quem é meu pai. Eu sei de quem eu sou filha. E eu sei o que ele tem para mim. Ajudo mulheres? Ajudo muito. Tenho ajudado muitas mulheres que viveu também essa religiosidade. Acha que tudo é pecado, não pode se arrumar, não pode fazer nada. Elas mesmas se sentem condenadas e culpadas. Eu não a culpo. Por quê? Porque foram anos, desde criança, vivendo aquela religiosidade. Então elas acreditaram que tinha que ser daquela forma. Que se elas mudar o pensamento, as atitudes, o comportamento, a igreja vai punir, alguém não vai gostar, vai colocar elas no inferno. Porque, de verdade, tem gente que parece que tem um poder de dizer: aquela irmã não vai para o céu, aquela irmã está usando tal coisa, ela vai para o inferno. Ei, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque eu já fiz isso na minha ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Eu já condenei muitas pessoas ao inferno. Já falei: olha, aquela ali vai porque ela usa esmalte, que ela usa tal coisa. Mas depois que eu me encontrei com Jesus, que eu fui liberta, hoje a minha alma é limpa, é pura. Porque eu sei o que pode e o que não pode. Eu sei o que pode, hoje eu me amo. Mas antes eu não me amava. Antes eu não tinha nem cuidado por mim. Eu era uma pessoa que nem me cuidava. Toda jogada, toda largada. Não tinha amor próprio. Não tinha autoconsciência de que era necessário mudar. Eu parei literalmente com tudo. Não estudava. Não busquei me profissionalizar. Fiquei décadas só vivendo para a igreja, casa, marido e filhos. Mas quando eu me despertei, eu falei: epa, Deus tem muito mais para mim. Peraí, deixa eu ir buscar conhecimento. O conhecimento liberta. E quando eu comecei a buscar o conhecimento em Deus, meus olhos foram abertos. Eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar, a me profissionalizar, e ainda continuo estudando. Ainda vou estudar para o resto da minha vida, porque o conhecimento é diário, é todo dia. Eu preciso buscar conhecimento, porque tem muitas pessoas que ainda precisam de mim. Eu preciso levar conhecimento na área emocional, espiritual, física, em todos os âmbitos, porque a mudança que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na minha vida,
Ele também quer fazer na vida de tantas outras mulheres, tantas outras pessoas, para que através de mim alguém olhe e fale, olha, a mudança aconteceu na vida da irmã Edilane. Olha o que Deus fez, porque eu já recebi testemunhos e relatos assim, de que eu mudei e que a mudança foi para melhor e que essa pessoa também, ela quis mudar e ela mudou. Porque todas as mulheres que eu atendo sempre chegam com alguma demanda, autoestima baixa, soterrada mesmo, se sentindo sem valor, inútil, incapaz, impotente. Mas quando ela chega aqui para mim, eu coloco ela para cima. Eu falo para ela, não, minha irmã, você tem valor, você precisa se cuidar, você precisa se amar, você não precisa se arrumar para o outro, você tem que se arrumar para você e por você, porque eu sou prioridade na minha vida. Antes eu colocava meus filhos, colocava o marido, colocava a mãe, colocava o pai, colocava todo mundo, eu era lá a última. Não, hoje eu sou prioridade. Eu preciso estar bem. Se eu estou bem, eu vou conseguir cuidar do meu marido, eu vou conseguir cuidar dos meus filhos. Se eu estou bem, eu vou conseguir cuidar daquilo que Deus colocou nas minhas mãos para eu cuidar. Então é sobre isso. Se liberta hoje. Ah, irmã Edilane, para mim é tranquilo. Eu não vivi essa religiosidade. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Mas qual é a prisão emocional que você está vivendo? Qual é a situação? Qual é o trauma que está te prendendo? Porque tem mulheres que ainda vivem nesse trauma, ainda vivem no passado, sofreu um abuso, uma violência doméstica, uma violência física, de repente está presa num relacionamento abusivo. Cuidado. Existe também todas essas prisões, são inúmeras prisões emocionais. Que se você não olhar para você, que se você não buscar ajuda, se você ficar só orando e não entrar em ação, não investir na sua cura, não investir no seu conhecimento, não investir em você, você vai ficar para trás. E aí você vai ver as outras pessoas seguindo e você vai olhar para trás, vai olhar, né, as pessoas que estão à sua frente vão dizer, eu poderia também estar mais à frente. Mas porque você decidiu ficar paralisada, ficar aí ó, com os braços cruzados e não ir à luta, então quando você vê alguém caminhando lá na frente, você também vai se arrepender e vai dizer, eu poderia também estar lá na frente. Eu poderia ter ido também. Mas a decisão é sua, é você que precisa decidir. Então se cure hoje, se liberte hoje, mergulhe nessas águas hoje, para que o Espírito Santo de Deus te lave, te purifica e te transforma, porque hoje é o dia de ser liberto. Hoje é o dia de ser liberta. Você não é mais escravizada. Você é livre, você é filha de Deus. Você precisa ter esse encontro ainda hoje com Deus, como teve Nicodemos. Quando ele teve esse encontro com Deus, ele voltou transformado. Sabe? Ele voltou transformado pelo poder da palavra. E o que liberta o homem? É a palavra de Deus. O que te confronta? Porque aquilo que te confronta, aquilo que mexe com você, é Deus te tratando, é Deus tocando, é Deus mostrando para você que tem algo que precisa ser mudado, tem algo que precisa ser transformado, mas deixa Jesus transformar a sua vida. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Do que você quer ser livre? Qual é a sua prisão? É o momento de você olhar para você. Decida hoje. Decida agora a ser livre do medo, da escravidão, da religiosidade. Porque a religiosidade, ela só te aprisiona, ela só te causa medo. Ela só te causa culpa. Ela te causa ansiedade. E ela não deixa você viver o propósito de Deus. Aquilo que Deus tem para você. Não tenha medo de viver os sonhos de Deus. Não tenha medo de ser quem você é. Não tenha medo de falar para o mundo. Quem te chamou, quem te criou, quem te escolheu. Porque eu não sou escolha do homem. Pelo homem eu jamais seria escolhida. Mas quem me escolheu foi Deus. E quem me chamou garante. E é por isso que eu não posso me calar. É por isso que eu não posso deixar de falar. É por isso que eu não posso deixar de viver aquilo que Deus tem para mim. E esse é o conselho para você nesta manhã. Viva o seu propósito. Seja você mesmo. Leve a sua mensagem. O testemunho que Deus quer que você leve é o que você viveu. É as suas experiências. É as suas dores. Foi o que você passou. Já superou? Está superando? Então, leve essa mensagem de superação. Leve essa mensagem de conquista, de vitória. Sabe? Foram dias difíceis? Foram. Passei por tudo isso que eu falei para vocês? Passei. Mas olha eu aqui. Olha eu aqui para dizer para você que tudo é possível ao que crê. E se crê,
verás a glória de Deus. Então não desista, não deixe de sonhar, não abre mão de você, não abre mão do seu propósito. Amém? Meninas, vocês que acabaram de entrar aqui agora que tá subindo aqui para mim, tá? Alguns comentários, mas estou feliz por vocês estar aqui, muito obrigada. E eu estou aqui para servir, estou aqui para trazer um pouquinho de conhecimento, de esclarecimento, contando a minha história, a minha experiência, todos os sábados até Jesus voltar. Se Ele me permitir, eu estarei aqui com vocês todas as manhãs para dizer para você, você não é escrava do medo. Você não precisa viver nessa prisão. Se liberte hoje. Amém? Deus abençoe vocês. Precisando de qualquer coisa, é só mandar mensagem que eu estou aqui para servir, para contribuir, para te orientar, para te ajudar, para que você saia dessa prisão. Deus abençoe. Beijo. Tchau, tchau, meninas. Fiquem com Deus.